Ó Pinhão. Pinhãozinho. Olha o Pinhão. Porque o Pinhão é irmão do Ruca, daquele castanho, e da Nonô. Ah, Nonô! Esses... Nada por aqui. Sempre gostei de animais e mesmo estando eu, estava no Porto, já aí eu fazia parte já ajudava numa associação. Depois, em 87, vim para Viseu, comecei a fazer parte também, como voluntária, numa associação em Viseu, portanto, sempre fizeram parte da minha vida. Em 97, quando vim morar para esta casa, a partir da altura em que eu comecei a ter espaço, comecei a encontrar um animal abandonado, trazia para casa, outro animal abandonado, trazia para casa. Quando já tinha 20 animais abandonados, achava que já tinha muitos, mas como o abandono continuou imenso, eu fui recolhendo e já cheguei a ter 90 cães. Por exemplo, o Léo, olha, o Léo, caramba, este adotou-me a mim, fui à vagueira buscar 2 cães que andavam lá abandonados. Quando eu abri a porta, este cão saltou-me para dentro do carro, agarrou-se a mim mesmo, nunca mais me largou. E depois, e porquê? Porque ele lá na vagueira andavam lá a matar cães. Este tem 3 chumbos aqui. Aqui é o Amandinha, encontrei-a no acesso da A25, completamente sem pelo, eu não sabia de cor ela era sequer. Toda em carne viva com sarna, que é outra coisa que as pessoas, os animais têm sarna e as abandonam-nos, não é? Pronto. Depois está aqui, este animal já está comigo há 20 anos, não parece, mas já tem 20 anos. O que me levou apesar de eu já ter, e atualmente ainda sou voluntária numa associação, que tem cerca de 500 cães, eu comecei, a partir da altura em que eles vinham para a minha casa, eu nunca mais os conseguia tirar daqui, nem dar para a adoção. Porquê? Porque eles depois começavam-se a habituar a mim e eu a habituar-me a eles. E depois os animais aqui em minha casa sempre viveram em grupo, nunca foi de estarem acadeado, e geralmente as pessoas querem animais, principalmente nos meios rurais, querem animais para guardar um pavilhão, para guardar um curral, e eu nunca dei para isso. E depois, com a continuidade, começaram a ser muitos e eles, portanto, a paixão é mútua, portanto, eu não os conseguia dar, porque os meus animais fazem parte integrante da minha família, são família. Os meus maiores desafios ao longo desta jornada foi, sem dúvida, as situações gravíssimas que eu fui encontrando e que me causavam, que me tiraram o sono algumas noites. Assim como também outros grandes desafios foi conseguir, portanto, sempre vivi só do meu salário, sem ajudas. Inicialmente foi difícil conseguir conciliar, pagar as minhas contas e ter sempre a que nunca faltasse aos animais. Mas o maior desafio mesmo é as situações de grande sofrimento em que eu encontrei muitos animais, e isso tirou-me o sono algumas noites. Esse foi o meu maior desafio. Esta estava no meio dos tijolos que eu tenho aqui. Não tinha sobrancelhas, estavam todas já comidas pelos bichos, as sobrancelhas, e em pele e osso, ela, e já vou buscar a irmã, a minha tucha. Pronto. O primeiro animal que eu adotei foi o Tobias, que uma altura em serviço fui fazer um serviço externo e encontrei-o em tão mau estado, porque o primeiro animal que eu tive nesta casa não, antes, o primeiro cão que eu tive chamava-se Apolo, e foi o único animal que eu fui buscar, uma ninhada de umas pessoas amigas, e eu fui buscá-lo, tinha esse cão. Depois fui, devido à minha profissão, fui fazer um serviço externo e encontrei um cão quase numa baleta, num sofrimento, quase a morrer, que tinha sido lá largado. Não consegui deixá-lo lá ficar e acabei por trazê-lo para casa, que era o Tobias. Esta, além de ter as sobrancelhas, tinha metade das orelhas todas comidas. Uns bichos pretos que eu nunca percebi o que era aquilo. Não é? Não é, meu amor? Ninguém, não, é só uma fotografia, amor, está bem? Pronto. Só uma fotografia. As pessoas estão mais sensíveis. A juventude está mais sensível. A minha faixa etária ainda são os piores.
portanto, mais por faixas etárias, mas as pessoas atualmente estão mais sensíveis, embora o abandono continue inacreditável, continua-se a abandonar uma coisa indescritível. Portanto, fala-se, há estatísticas que falam em 100 e tal mil por ano, outros falam em 50 mil, mas o abandono, e eu noto isso, o abandono continua a ser grande. Apesar de todas as regras, as pessoas continuam a abandonar. Apesar de ser obrigatório chips, as pessoas continuam a não colocar chips. E o exemplo tenho que foi encontrado este fim de semana um cão enorme e não tem chip. Portanto, agora, que as pessoas estão mais sensíveis, estão. E noto isso até nas campanhas. Esta é a tiara, que foi encontrada, o dono, que eu depois mais tarde fiquei a saber quem, supomos que seria essa pessoa, com a paulada partiu-lhe as 3 pernas, as 2 da frente e as 2 de trás e uma da frente. Depois alguém me disse o que tinha acontecido, eu fui, uma amiga minha levou-a para uma clínica, eu fui lá ter com ela, nunca me esqueço que eu disse, vou ficar com ela, nós pensámos que ela tinha que ser eutanasiada, disseram que ela poderia ficar sem caminhar, mas eu arrisquei, tive 7 horas numa intervenção cirúrgica, depois andei 2 meses com ela, que me levantava 2 horas, de 2 em 2 horas, durante 2 meses, para lhe dar medicação, e hoje estamos aqui, esta tiara que corre, brinca e é super feliz. Pois, a forma de me ajudarem, podem-me quando eu trabalho, agora estou aposentada, porque quando eu trabalhava, às vezes levavam-me ao meu serviço e até pessoas do serviço ofereciam-me ração, porque eu depois gasto detergentes, gasto muitas coisas, pronto. Mas, ou comida para eles, podem-me ou através do livro que está na página, dos Amores da Clara. Acho que seguirmos o exemplo de alguns países mais desenvolvidos que nós, como por exemplo a Holanda, que é obrigatória a castração. Enquanto não for obrigatória a castração, não deixa de haver animais abandonados. E porquê? Porque, por exemplo, eu já cheguei a ter 90. Se não estivesse as cadelas esterilizadas, eu depressa, portanto, as cadelas em média entre 7 a 10 cães que trazem. Portanto, eu de 5 cadelas, depressa ficava a ter 50 cães. Ou seja, enquanto as entidades responsáveis não criarem essa obrigatoriedade das esterilizações, o abandono não diminui. Que os animais sofrem como nós, que os animais têm sentimentos como nós e que os animais são os nossos melhores amigos, como tal que não os maltratassem nem os abandonassem. Isso é isso o meu sonho. Anda cá, Bill! Calma! Aquela cadela de caça que eu encontrei num estado de magreza tal que eu não percebi que ela estava a parir. E então tenho aqui os netos, que é o Oscar, aqui o Abílio, que não parece que são irmãos, anda aí a céu, ó céu! Estás a dormir? Foi muito fácil adaptar-me a viver com os animais porque o amor que eles me dão supera tudo. Aliás, eles fazem a minha felicidade, depende deles. Portanto.